O Sport empatou com o Tombense em 0-0 lá em Muriaé. O Sport fez um jogo sonolento, sem inspiração, um jogo fora da curva do que o Sport está apresentando. Quer dizer, o Sport vinha de 4 vitórias e em busca da 5ª vitória. O que esse empate representa nesse momento? O Sport permanece na liderança da competição, independente dos outros resultados. Claro que agora o Vitória joga contra a equipe do Ceará. Se o Vitória vencer, vai ficar 1 ponto da equipe do Sport. O Sport tem mais outro jogo fora de casa, que é contra o Guarani, que é uma equipe mais qualificada do que a equipe da Tombense. Mas é óbvio que o Vitória vai enfrentar o Ceará, que é um clássico regional. A equipe do Novo Horizontino venceu a sua partida do Mirassol de 2-1 e agora está na vice-liderança. O Sport chegou a 45 pontos. Vou mostrar alguns lances que o jogo foi fraco tecnicamente. E vou analisar alguns pontos de estratégia do técnico Anderson Moreira dentro do que ele tinha e que ele podia fazer variáveis. Eu vou explicar tudo aqui no canal. Durante o jogo, o Anderson Moreira fez as 2 estreias. O lateral, Roberto Rosales, que é o primeiro venezuelano que veste a camisa do Sport na história. Detalhe que eu não estava sabendo. E o João Peglo, que estreou também já no finalzinho do jogo no lugar do Wagner Love. Vou falar sobre a equipe que entrou de uma forma surpresa, né? Uma forma que ninguém esperava, pelo menos eu não esperava, que era uma formação com 3 zagueiros, ou seja, utilizando um 3-5-2, com os laterais mais agudos. Só que em vez dele ter um lateral na direita, ele tinha um jogador mais agudo na esquerda, que era o Juba, e tinha um jogador mais de contenção, que era o Everton, ficava um pouco mais. Mas eu gostei da formação do time do Sport no começo do jogo, só achei que o Sport realmente foi muito mal a nível de criatividade. A transição do Sport não foi boa e o Wagner Love não estava num dia inspirado, quer dizer, o Wagner Love não estava bem. E outro detalhe, quer dizer, o Sport ficou refém de 2 atacantes, o Labandeira no começo do jogo, junto com o Wagner Love. Depois várias mudanças. No segundo tempo o Sport cresceu um pouquinho, mas muito acanhado ainda. A equipe do Sport, ao meu modo de ver, não apresentou o futebol que vinha apresentando. As melhores chances, as reais chances, aconteceram do lado da equipe de Minas Gerais, da Tombense. A primeira grande chance foi, acho que o goleiro do Sport saiu muito mal, ficou muito no canto, no cabeceio, a bolinha entrando e o Rafael Thierry tirou em cima da linha. Eu não tenho esse lance aqui, mas os lances que eu tenho primeiro, essa jogada aí, no meio campo, e um lançamento, nas costas da defesa, o Alexandre Jesus domina e bate. E essa é uma boa defesa do goleiro Renan. A bola vai no contrapé dele, ele estava fechando o outro ângulo, ele faz uma boa defesa nessa jogada da equipe da Tombense. Foi a grande jogada. No segundo tempo, essa falta cobrada por Luciano Juba, de longe. Luciano Juba bateu, a bola passou muito perto do gol, bateu muito forte o Luciano Juba. E a bola foi muito forte, né? E depois essa cobrança aí que o goleiro Felipe acabou fazendo na defesa. Poucos lances, um jogo sem muita criatividade, um jogo sem uma transição rápida e um jogo sonolento, um jogo realmente que deixou muito a desejar do que o Sport vinha apresentando até então. Acho que a equipe do Sport deixou muito a desejar em termos de volume de jogo, de o X1, principalmente pelo lado esquerdo com o Luciano Juba, nas jogadas bem trabalhado, o diálogo do meio campo, Alan Ruiz, às vezes com o Wagner Love. Isso ficou faltando na equipe do Sport. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas, resumindo, deu pro gasto, né? Pelo menos o empate, o Sport, né, não perde a liderança nessa rodada. É importante frisar isso. Independente de qualquer resultado, o Sport mantém a liderança de forma isolada. Só que os clubes estão chegando também. Então a gente vai ver. Aliás, eu vou passar aqui como vai ficar a tabela e os jogos, né, em relação à rodada por inteiro. E a gente vai conversar sobre o time do Sport e as variáveis que o técnico Anderson Moreira fez. Esse QR Code é da Bet Nacional, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Você aponta a câmera, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral, e começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido, via Pix.
E tem suporte 24 horas. É 100% seguro e confiável. Tem campinho interativo com estatísticas e jogos ao vivo, galera, para você. Só na Bet Nacional. Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Bom, a escalação do time do Sport, como eu falei, surpresa com 3 zagueiros, a entrada do Alisson Cassiano. O time do Sport com o Renan, Alisson Cassiano, Rafael Thierry e o Sabino, os 3 zagueiros. Aí o Everton na direita, o Ronaldo Henrique, o Fábio Matheus e o Luciano Juba, jogando pela esquerda. O ataque do Sport funcionou com o Labandeira, o Facundo Labandeira e o Wagner Love. Só que no segundo tempo, o Anderson Moreira mudou a característica do time do Sport, porque o Rafael Thierry sentiu a contusão e ele teve que fazer a estreia do Roberto Rosales, que entrou pela esquerda, né, ocupando a lateral esquerda, que ele é lateral direito, mas obviamente ele joga também na esquerda, e ele entrou pela esquerda. E aí o Sport ficou com a linha de 4 atrás. Tirou o Fábio Matheus, colocou o Fabinho, tirou o Alan Ruiz para colocar o Edinho e tirou o Labandeira para colocar o Jorginho. E no final, tirou o Wagner Love para colocar o Peglo. Esse foi o time do Sport para enfrentar a equipe da Tombense. O time mineiro jogou com Felipe Garcia, Kevin, Augusto Silva, Roger Carvalho e Egídio, o Bruno Silva, João Pedro e Guilherme Santos, depois de Djalma, Alexandre Jesus, depois Marcelinho, Fernandão, depois Daniel Amorim e Cleiton, depois Keké, o técnico João Bussi. O árbitro da partida levou o jogo numa boa, o Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Os assistentes Danilo Ricardo Simon e Nailton Júnior de Souza Oliveira. Primeiro de São Paulo, segundo do Ceará. O VAR, não teve nenhum lance de VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga. Bom, como fica a classificação a partir de agora? O torcedor do Sport vai ver os jogos e, obviamente, onde está a equipe rubro-negra nesse momento. Está na liderança, claro. Sport tem 45 pontos, é o líder isolado, com 13 vitórias e um saldo de 16 gols. O Novo Horizontino, agora, tem 42 pontos e 13 vitórias com saldo de 14. Bom, os jogos até agora realizados: Novo Horizontino 2, Mirassol 1. Esse jogo o Novo Horizontino começou perdendo e virou para 2-1. O Sport empatou com a Tombense lá no estádio Soares de Azevedo em 0-0. Os outros jogos da rodada: Criciúma joga contra a equipe do Londrina nesse sábado, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa joga contra o CRB, o Vila Nova enfrenta o Avaí. No domingo tem Chapecoense e Atlético Goianiense, Guarani e Juventude, que jogo bom esse jogo aqui, hein? E tem o clássico regional Vitória e Ceará, esse jogo lá no Barradão. E na segunda-feira tem o ABC enfrentando a equipe do Ituano. Bom, a classificação, como eu já adiantei para vocês, o Sport lidera, né, com 45 pontos, só que agora apertou um pouco. Por quê? Porque o time do Novo Horizontino chegou, tá, a 3 pontos da equipe do Sport. E o Vitória ainda joga na rodada. O Vitória é o terceiro com 41 pontos, 13 vitórias e saldo de 14. Se o Vitória vencer, chega a 44. Volta de novo para a vice-liderança e fica a 1 ponto do Sport. O Vila Nova é o quarto colocado, tem 38 pontos, 11 vitórias. O quinto é o Criciúma com 38 pontos também. O Guarani é o sexto com 37. O Juventude é o sétimo com 36. O Mirassol é o oitavo com 36. O Ceará é o nono com 33. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 10º com 32, o Atlético Goianiense 11º com 31, o CRB 12º com 28, Ponte Preta 13º com 26, o Ituano é o 14º com 25, Sampaio Corrêa 15º com 23, Avaí é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, 16º com 21 pontos. Tombense chegou a 20 pontos, mas está na zona de rebaixamento, é o 17º. Londrina 18º com 19 pontos, Chapecoense 19º com 19 e o ABC está na lanterna com apenas 13 pontos e só 2 vitórias do time do ABC. Que coisa! E campanha, essa campanha do ABC, hein? Impressionante. Acho que o ABC já foi, hein? Tem que pensar em 2024. Bom, os próximos jogos do Sport. O Sport joga contra a equipe do Guarani fora de casa na próxima sexta-feira. Depois, na outra sexta-feira, enfrenta o Ituano em casa. E depois sai para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quer dizer, o técnico Anderson Moreira projetava com mais 7 vitórias a equipe do Sport subir. O Sport conseguiu um pontinho agora, 45. Se o Sport vencer os 7 jogos que o Anderson Moreira falou, quer dizer, no total de 20, tem 21 pontos. Com 45,
dá 66 pontos. Eu acho que ainda não dá, mas o Anderson Moreira disse que faz um cálculo com essa expectativa de que com 20 vitórias a equipe do Sport sobe. Vamos aguardar, né? Porque realmente ainda tem muitos jogos pela frente. A gente começou agora a 22ª rodada, na verdade, 23ª rodada, desculpa. Começou a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo. Importante demais a sua participação, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu? Se inscreve no canal, hein? Dá essa moral. Tchau.